O Novo Testamento inteiro, você percebe muito a atuação apostólica. Muito. Você não tem no Novo Testamento um exemplo de um pastor pastoreando uma igreja. Quando fala de pastor, está falando do pastor de ovelhas ou está falando de Jesus como pastor. Sim. E nós temos esse momento, né, na carta aos Efésios, que Paulo fala que existe sim o ministério pastoral. Isso, que indica que, de alguma maneira, tem alguém que tem essa figura de governo e ao Tem mesmo alguém tempo que de exerce esse instrução. ofício ali, Tem. ainda que não seja o mais comum. Ainda que nós não achemos frequentemente isso em algum lugar. Não achamos, mas tem. Tem. A figura tem que estar lá, porque senão ele não ia usar o Exatamente. termo. Mas o que acontece é que, quando vão criar os ofícios religiosos, o ofício de bispo desponta. O ofício do diácono desponta. Já tem bispo, Clemente Romano, por exemplo. Escreveu a primeira carta de Clemente, em 96, para Corinto. Ele era bispo. E ele vai falar dos presbíteros. Ele vai escrever falando para os jovens respeitarem os presbíteros da igreja. A igreja aí é claramente liderada por presbíteros. É liderada por presbíteros, Mas tem diáconos e tem bispos. E tem um bispo que consegue ordenar a igreja. Que consegue organizar todo mundo. Já é a ideia de bispo como o indivíduo que ordena presbíteros. No catolicismo, com Todos esses homens são autoridades representativas da autoridade de Cristo e não a autoridade em si, não? todos eles são, de alguma maneira, respeitados, porque eles estão, na verdade, tentando instruir as pessoas na doutrina de Cristo que é transmitida pelos apóstolos. Essa autoridade é reconhecida de Reconhecido. Cristo para os ministros Isso. e a hierarquia ela acontece organicamente, me parece, né? Organicamente. Porque, por exemplo, o que necessidade. levou Paulo a reconhecer Pedro, Tiago como sendo maiores do que ele? Porque eles tinham experiência, podiam ensinar Ele para chama eles de colunas, né? Exatamente. Uma coisa importante. Existe um ato instituidor, desde o Antigo Testamento, para ofícios religiosos. Lá no livro de Números, nós vamos encontrar, na tradição da Torá, a ordenação do sacerdote. Que Sim, é, que é com azeite, que é na ponta, na dos, ponta na, da na orelha, orelha, na ponta dos dedos. Isso. Então, esse elemento de ordenação, Ele é trazido para a nova aliança? sim, porque está lá, não do mesmo jeito. Porque vai dizer assim, Paulo escrevendo para Timóteo, para ele reviver, reavivar o dom de Deus que está nele, que foi concedido a ele pela imposição de mãos do presbitério. Do presbitério, exatamente. Então, na verdade, existe o próprio Paulo, né, quando Isso, é separado pelo Espírito Santo, recebe a imposição de mãos. Ou seja, nós não temos também no Novo Testamento, salvo engano, você pode me corrigir, um pastor sendo consagrado com óleo derramado na cabeça. Não tem. Quando o óleo aparece, ele aparece no contexto, por exemplo, em Tiago, ele vai aparecer no contexto da unção do enfermo, feita pelo presbítero. Feita pelo presbítero. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. E ele por que ungirá. que hoje nós ungimos pastor com óleo? Porque nós temos a ideia do imaginário do Antigo Testamento. Ou nós temos um evangelho híbrido entre as alianças antigas e a nova? É porque a gente costuma pegar os símbolos e a gente vai conectando os símbolos pensando assim, parece adequado, é uma marca interessante. Por exemplo, na minha ordenação foi imposição de mãos, não teve óleo. Não teve óleo. Eu fui ordenado. Mas é rara, né? No caso, depende da igreja. Por exemplo, na Batista, na Presbiteriana, não. Na Assembleia, não. Na Assembleia tem um óleo lá para indicar a presença, a unção de Deus, o Espírito Santo. Perceba, eu não vou dizer que é errado. Não é errado. Mas os neopentecostais, de uma maneira geral, derramam óleo. Derramam óleo. Eles herdaram isso do pentecostalismo? Herdaram isso dessa ideia de pegar o Antigo Testamento, de pensar no símbolo, de colocar o óleo como essa coisa da unção, da presença do Espírito. Mas você disse que então, o pastor, no modelo que nós conhecemos hoje, é uma invenção protestante, da Reforma. Vamos lá. Como que surgiu isso? A gente tem o período da Antiguidade, da Idade Média, com bispos, com presbíteros. O padre é um presbítero. E aí, quando
na Suíça, em Zurique. Zurique é uma cidade que tem uma reforma motivada por um pregador. O pregador que tinha formação agostiniana e que resolveu começar a pregar o evangelho em lugar público, se chamava Ulrich Zwingli, ou Zwinglio. Urico Zwinglio, para falar em português. O que ele fez? Ele começou a pregar a Bíblia, a eliminar os elementos que eram elementos dessa piedade católica no contexto urbano de Zurique, começando uma reforma na cidade. E ele começou a chamar o ofício dele e depois o ofício dos seus companheiros de pastorado, e se chamou de pastor. Essa ideia de chamar de pastor o ofício... Zwingliana? Zwinglio, é zwingliana. E aí de Zwinglio, isso a gente está falando de 1521, 1522. Quando Calvino chega em Genebra, Farel chamou, ele ficou lá, e ele foi expulso da cidade junto com Farel, e ele foi para Estrasburgo. Estrasburgo é uma cidade que era pastoreada por Martin Bucer, que tinha uma eclesiologia extraordinária, e também lá tinha essa coisa de colocar ministros e chamar de pastores, e o próprio Calvino se tornou pastor para a comunidade de refugiados franceses. E quando ele volta para Genebra, ele volta com uma perspectiva de ministério que é renovada, de liturgia de ministério que é renovada pelo ensino de Martin Bucer. E lá em Genebra, para não cometer o erro de ser expulso de novo, né, porque não deixou as coisas bem claras, ele é chamado para voltar. Ele vai e estabelece um texto chamado Ordenanças Eclesiásticas. Foi aprovado pelo Conselho da Cidade, que define o ofício pastoral. Tem ofício diaconal, podia ter diaconisa, podia ter diácono, homem. É engraçado, porque nas igrejas presbiterianas não tem aprovação de diaconisa até hoje. De mulher, né? Na de Calvino tinha. E ele vai falar do pastor, e ele vai interpretar esse texto que você falou de Efésios capítulo 4, verso 11, e vai falar do ofício do pastor, que o pastor deve, ele chama de ofício. Ofício, não título, né? A palavra em latim é munus. 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 Ofício. Pode traduzir como ofício. E no munus do pastor é o munus duplice, de pastor e mestre. Isso entra na tradição calvinista, reformada, entra na tradição que é a tradição zwingliana, por extensão, por causa dos anabatistas de Zurique, entra na tradição anabatista. Aí vem os presbiterianos e os batistas. Pronto, migra para os Países Baixos, migra para Inglaterra, nas igrejas que eram igrejas, tinha a igreja anglicana, que era a igreja oficial, e tinham essas outras igrejas que eram igrejas que não eram a anglicana, mas que eram protestantes e que eram até perseguidas. E depois migra para a América. Migra para os Estados Unidos da América, que já tem essa coisa no metodismo, pastor, nas igrejas batistas, pastor. Já claro, nas já resolvido. Pastor, resolvido. Migra para os Estados Unidos. E já não havia mais questionamentos. Não. Não era assim no início. Por que tornaram isso? E encontravam base bíblica, porque eu olhava Efésios, tinha lá. E para explicar... Mas já é uma frágil, né? Porque você está falando de um único texto. Não, frágil, era frágil. Mas aí também veio a ideia de pastor, que o bom pastor dá vida pelas ovelhas, aí vai analisar os textos de Zacarias, os textos de Ezequiel e o texto de João, tudo como se fosse pastor ou líder religioso. Ok.